consegui entender o que era aquele mesosistólico, telesistólico, protodiastólico, e depois tinha assim, crescendo, decrescendo, e olha que os professores exigiam da gente assim um bocado, né? Eu lembro, olha, na época da faculdade ainda, vinha professor de cardiologia de tudo quanto é lugar para fazer a ausculta cardíaca no doente. E assim, eles concorriam mesmo. Aquele que dava mais acertava, ficava mais próximo do diagnóstico, né? Eu lembro que a palavra final era sempre do Dr. Frank, né? Ele vinha todo pomposo lá no PS ao escutar, né? A palavra final era dele. Então, assim, graças a Deus, apareceu novas tecnologias, né, que favoreceu o diagnóstico, principalmente com os ultrassom. Estava querendo lembrar, Rogério, o ultrassom surgiu no Brasil na década de 80, não foi? Foi. Final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Pois é. E breve história da Santa Casa, não tinha ultrassom na Santa Casa. Aí o Dr. Ferlante, da primeira turma, que está hoje ainda no ECO, foi para os Estados Unidos, ele fazia hemodinâmica. E aí ele foi para os Estados Unidos para conhecer a nova técnica, e de lá ele trouxe a técnica para cá e ele comprou, aí a Santa Casa comprou junto com ele o primeiro aparelho de Videoson, chamava Videoson, era o primeiro nome. Exatamente. Ultrassom nem aparelho de eco. Era apenas o modo M, o modo A que tinha antigamente. E o Ferlante, que ainda está lá no setor hoje, de ontem e amanhã, é o que trouxe essa tecnologia para a Santa Casa e estou lá eu para continuar para frente. Muito bom. Então é isso, um pouquinho da história, né? Então, hoje vamos ter muito a aprender com a Thaisa, ver as novidades que existem aí nas valvulopatias. Obrigada, viu, Thaís, por você estar aqui conosco, tá bom? Então, dou a palavra para você. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço aí. Estou me sentindo honrada aí com a presença da senhora, do Dr. Krakauer, Veronese e tantos outros aí que estão acompanhando aí. É um prazer aí, uma honra. É um tema difícil, um tema assim, na verdade, um tema muito extenso. Foi um desafio para mim montar essa aula, no sentido de tentar trazer um pouco mais para próximo da nossa realidade no dia a dia no pronto-socorro, tornar um pouquinho mais palatável esse assunto, um pouco mais prático. Não sei se eu consegui, mas se eu não conseguir, no final aí os meus colegas me ajudam e a gente tenta resolver isso daí. Bom, para quem não me conhece, eu sou Thaisa Lousada, eu sou uma das médicas assistentes do pronto-socorro da Santa Casa. Eu atuo no final de semana. Eu sou cardiologista de formação e atualmente eu sou R5 de ecocardiografia. Esse é só um roteirinho que vai guiar a gente aí nessa apresentação. A gente vai falar sobre os aspectos gerais das valvopatias, depois a gente vai entrar no reconhecimento e na abordagem das valvopatias esquerdas. Eu vou me ater aqui só às valvopatias esquerdas, ou seja, mitral e aórtica, que são as valvopatias mais comumente encontradas, que traz mais repercussão, e também porque é muito grande, não daria para a gente falar sobre tudo, né? E no finalzinho aí, só para a gente saber o que está tendo de novo no mundo aí das valvopatias, eu trouxe 2 slides aí para trazer alguns estudos novos que saíram aí sobre o tema. Bom, no Brasil, então, a doença valvar, ela representa uma significativa parcela de internações por doença cardiovascular. No Brasil, infelizmente, a principal causa é a febre reumática, porque é uma doença que tem tratamento, que tem profilaxia, mas, infelizmente, a maior parte das valvulopatias no Brasil é de etiologia reumática. Nos países desenvolvidos, né, nos Estados Unidos, na Europa, a principal etiologia é a etiologia degenerativa, né? Mesmo no Brasil, a gente vem observando um aumento da prevalência aí dessas valvopatias degenerativas, né? A nossa população está envelhecendo, está vivendo mais tempo, em consequência disso, as comorbidades que acompanham o envelhecimento também vão aumentando a prevalência. E isso não é diferente aqui no caso da valvopatia. Bom, a diretriz brasileira de valvopatias de 2017,
ela traz um fluxograma, que é esse fluxograma aqui que eu vou comentar com vocês, que dá uma abordagem geral das valvopatias crônicas. A diretriz brasileira de valvopatia de 2020 saiu agora, faz pouco tempo, ela mantém esse fluxograma. E aí eu vou aproveitar aqui para puxar um pouquinho de sardinha para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque essa diretriz é uma diretriz que ficou muito didática, é um bom material de consulta, e essa aula ficou baseada mais ou menos aí, a maior parte dela nessa diretriz nova que saiu, também contempla a ESC, a American Heart, mas eu vou valorizar aqui a nossa diretriz, porque de fato é uma diretriz que ficou muito boa, é uma diretriz que saiu agora bem recente. Então, esse fluxograma que a diretriz traz é um fluxograma que ele busca facilitar aí o atendimento e o entendimento do paciente com valvopatia. Ela cursa aí com 5 passos, sendo o primeiro passo a avaliação da gravidade anatômica da valvopatia. Aqui, para essa aula, a gente vai se ater às valvopatias anatomicamente importantes. Por quê? Porque as valvopatias discreta a moderadas, elas não levam repercussões hemodinâmicas importantes que façam com que o paciente procure o nosso pronto-socorro. Então, o paciente que vai procurar o nosso pronto-socorro é aquele paciente que tem uma valvopatia anatomicamente importante. Por isso, a gente vai se ater, então, a esse grupo de pacientes. Uma outra coisa importante, no cenário do pronto-socorro, a gente tem 2 coisas para poder pensar. São os pacientes com valvopatias crônicas importantes, que chegam descompensados, e o outro são os pacientes que chegam com valvopatia aguda. Então, a gente tem esses 2 cenários, e saber reconhecer isso é importante, porque isso vai ajudar a gente no manejo correto desses pacientes. O segundo passo, então, é saber qual é a etiologia dessa valvopatia. O terceiro passo, se essa valvopatia ela causa ou não sintoma. Valvopatia importante, que causa sintoma, é igual intervenção. A intervenção específica para cada valvopatia a gente vai comentar aí ao longo da aula. Se esse paciente não tem sintomas, eu tenho que pesquisar se ele tem ou não algum fator complicador, e na presença desse fator complicador também está indicado a intervenção. As valvopatias crônicas, elas também podem ser divididas em estágios. O estágio A é o paciente que possui fator de risco para ter uma valvopatia. O estágio B são as valvopatias discreta moderadas. O estágio C, eu tenho uma valvopatia anatomicamente importante, mas ela não gera sintomas, o paciente não tem sintomas. E o estágio D são as valvopatias importantes sintomáticas. Ou seja, é nesse estágio D aqui que a gente vai nortear a nossa conversa de hoje. Como a doutora Sandra já iniciou aí falando, né? Diagnóstico de valvopatia é uma coisa às vezes complicada, ao escutar aquele sopro crescente, decrescente, em diamante, mesotele, protomeso, é uma coisa que às vezes confunde a nossa cabeça mesmo, e no pronto-socorro, esse diagnóstico ainda é um pouco mais difícil. Por quê? Chega até a ser um desafio, porque a gente normalmente, às vezes, não tem exame prévio desse paciente. Então, às vezes, o paciente não sabe que tem uma valvulopatia. Então, a gente precisa prestar atenção em alguns pontos específicos, em algumas coisas que podem ajudar a gente a pensar que a causa da descompensação daquele paciente é uma valvopatia. Por exemplo, chegou na emergência para a gente, no pronto-socorro, uma mulher jovem, com congestão, você auscultou ela, está estertorando. Você tem que pensar para essa paciente que a estenose mitral pode ser uma causa dessa descompensação. É óbvio que agora, nesse cenário, pode ser COVID, mas em outros tempos, a valvopatia, a estenose mitral, ela tem que ser pensada como diagnóstico diferencial. E aí faz parte você perguntar para ela, na sua anamnese, se ela tinha amidalite de repetição, se ela já teve febre reumática. Uma outra coisa, se for uma gestante, se chega uma gestante para você com um quadro de congestão pulmonar, também é importante ter no seu diagnóstico diferencial, por exemplo, a estenose mitral. A gente vai ver que a estenose mitral, na gestante, a gestante ela acaba descompensando a estenose mitral. Então, é um outro cenário que faz a gente pensar como valvopatia de causa da descompensação. Eu trouxe essa imagem aqui para poder chamar a atenção no sentido de que
A gente só faz diagnóstico se a gente pensa nesse diagnóstico, se ele está ali como um dos nossos diagnósticos diferenciais. Então, assim, lembrando aí, os internos e residentes vão me entender agora aí, que nem tudo é itu, nem tudo é pneumonia, nem tudo é delírio hipoativo. Existe uma gama de diagnósticos clínicos e eles precisam ser lembrados para que eles possam ser corretamente diagnosticados, porque isso a gente vai ver, isso faz diferença no manejo e na conduta desses pacientes. Em relação ao quadro clínico, né, em geral das valvopatias, todas as valvopatias elas podem cursar com dispneia, porque tem um aumento da pressão veno-capilar pulmonar. As valvopatias aórticas elas podem cursar com síncope e com angina. Já as valvopatias mitrais, elas podem cursar com palpitações, porque, em geral, elas aumentam o átrio esquerdo e predispõem esse paciente a fazer fibrilação atrial. Então, esses pacientes podem chegar no pronto-socorro para a gente com sinais de congestão, com sinais de perfusão, né? Alteração do nível de consciência, alteração de função renal. Então, são sinais aí que a gente tem que ficar atento. O exame físico, a doutora Sandra aí disse, né? A gente vê essa imagem aqui, às vezes a gente até apavora. É óbvio que no cenário do pronto-socorro, né, às vezes é um ambiente barulhento, às vezes está corrida, às vezes o paciente está instável, nem sempre é fácil fazer essa ausculta. Mas a ausculta cardíaca, ela tem uma importância grande, porque ela pode ajudar, ela pode dar pistas para a gente de que aquela descompensação do paciente é por uma insuficiência cardíaca, é por uma valvopatia. Então, assim, de repente, esse paciente tem uma B1 hiperfonética, às vezes um estalido de abertura, às vezes esse paciente tem uma B3, que indica aí que ele tem uma disfunção ventricular, às vezes eu consigo auscultar algum desses bonitos sopros aí que a gente tem das valvopatias, às vezes eu não vou saber identificar o que é, mas eu escutei um sopro, já vou pensar, opa, será que esse paciente não tem uma valvopatia? Então, é importante, às vezes, a gente ter um cuidado aí no exame, na anamnese desses pacientes, para poder estar pensando aí no diagnóstico diferencial aí de valvopatia. Em relação ao eletro, ele pode dar pistas diagnósticas também para a gente de valvopatia. Por exemplo, nesse caso aqui, paciente com supra de parede inferior, o eletro, nesse caso, ele pode ser a causa da valvopatia, né? A gente sabe que infarto com supra de parede inferior pode evoluir com ruptura de músculo papilar e pode dar uma insuficiência mitral aguda. Então, às vezes, o eletro vai dar o diagnóstico da etiologia da valvopatia. Ou então o paciente vai fazer um eletro, vai ter uma FA aí, uma fibrilação atrial com alta resposta ventricular, e aí, será que foi essa arritmia que descompensou essa valvopatia? Será que esse paciente tem valvopatia, por isso predispôs ele fazer FA? Então, o eletro também é uma ferramenta que ajuda a gente, no conjunto, a estar pensando aí na nossa hipótese diagnóstica. O raio-x de tórax, né? Ele sempre pode ajudar, a gente pode ter inversão de trama, indicando que esse paciente tem uma hipertensão pulmonar, pode ter o sinal aí do duplo contorno, de repente mostra aí um aumento de área cardíaca, mas é óbvio que falando de valvulopatia, e aí o Kracauer vai concordar comigo, o ecocardiograma aí é o grande exame, né? É o grande exame que ele vai trazer para a gente o diagnóstico da válvula, né, de que eu tenho uma valvopatia, ele vai trazer, eu consigo avaliar o grau da valvopatia do doente e também ajuda a definir aí qual é a etiologia dessa valvopatia. Aqui, só para poder exemplificar, eu tenho uma janela parasternal eixo longo, aqui o átrio esquerdo, a válvula mitral, cúspide anterior, posterior, o ventrículo esquerdo aqui, um ventrículo esquerdo não bom, aqui a válvula aórtica e aqui a aorta. Esse slide aqui eu trouxe para poder chamar a atenção e deixar uma mensagem bem importante que eu quis trazer nessa aula. Que cuidado com o IC perfil B. Nem tudo é só IC perfil B. Então, a IC perfil B ela é a pontinha do iceberg. Saber aí quais são a etiologia, qual é a etiologia por trás dessa IC perfil B, ela é importante porque ela muda a conduta. Vocês vão ver que no manejo clínico das valvopatias, isso é extremamente importante. Então, esse é um slide que eu queria chamar a atenção aí, principalmente dos residentes, né, que estão no dia a dia aí de frente, assim, o diagnóstico é IC perfil B, mas cuidado, o que vem por trás dessa IC perfil B? Então, a gente vai começar falando das valvopatias com a estenose mitral. Estenose mitral, na sua grande maioria dos casos, a principal etiologia é a etiologia reumática, ela é a principal valvopatia da gestante, então, como eu disse, porque a gestante, ela muda muito a parte volêmica, de débito cardíaco, de frequência cardíaca, ela pode ter anemia, enfim, uma série de alterações que podem causar repercussões hemodinâmicas e descompensar a estenose mitral.
O principal sintoma da estenose mitral é a dispneia. Porém, pode ter outros sintomas, como palpitações, né? Como eu disse, por aumento de átrio esquerdo, predispõe à fibrilação atrial. Pode ter hemoptise, rouquidão, disfagia. Um outro cenário que faz a gente pensar aí, né? Que a gente deveria, pelo menos, pensar em estenose mitral, é uma paciente jovem com AVC. Então, será que não tem uma estenose mitral por trás desse evento aí? Aqui, só para poder exemplificar, então, uma válvula nativa aí, uma estenose mitral. E no ecocardiograma? Qual é os parâmetros que me dizem que eu tenho uma estenose mitral importante? O que é uma estenose mitral importante? Né? Então, estenose mitral importante é aquela com uma área valvar menor do que 1,5, né? Que tem hipertensão pulmonar e tem um gradiente médio acima de 10. Ah, mas é muita coisa para decorar, eu não sou cardio, muito menos ecocardiografista. Então, o que eu quero que fique de mensagem para vocês? Que um paciente com uma área valvar mitral menor do que 1,5 é uma estenose mitral importante. Isso define estenose mitral importante. Essa imagem aqui, que eu trouxe, ela é patognomônica de estenose mitral por febre reumática. Então, aqui eu tenho um átrio esquerdo aumentado, tenho a abertura em cúpula aqui da cúspide anterior, tenho a posterior fixa aqui, é uma válvula espessada. É óbvio que quem não é cardiologista, quem não é ecocardiografista, não tem que ver isso, mas isso vem descrito no laudo. Então, se você lê no laudo de ecocardiografia, cúspides espessadas, abertura em cúpula, isso tem que te fazer pensar. Essa é uma estenose mitral de etiologia reumática. Bom, a infecção... Acabou a energia aqui de casa. A gestação, a má aderência à hidrossalina, isso tudo pode levar a uma descompensação aí da estenose mitral. Vocês estão me ouvindo? Beleza. É porque eu não sei o que aconteceu aqui, tá um apagão, apagou todas as luzes da minha casa. Mas... Estamos ouvindo bem, Thaís. Tá bom. Dona Thaís, como é que acabou a luz da sua casa? Como é que acabou a luz da sua casa e a internet está funcionando, hein? Eu não sei, mas eu juro. Olha, tá tudo escuro, tá tudo escuro. Vamos que vamos, então. Mas vamos assim mesmo. Bom, em relação... Agora, assim, é o que eu tentei trazer de forma mais palatável possível, que eu acho que é mais importante nessa aula, é o manejo desses pacientes. Porque, às vezes, a gente não consegue, né, não tem muito manejo de valvopatia. Então, assim, na emergência, chegou no pronto-socorro, né? Qual é o manejo que eu tenho que ter? Aqui na estenose mitral, então, eu tenho 2 pilares de tratamento muito importantes. Um é o controle da frequência cardíaca e o outro é o manejo da volemia. É importante, eu quero destacar aqui o controle da frequência cardíaca. Opa, desculpa. Por quê? Em geral, nas outras etiologias de insuficiência cardíaca, o controle da frequência cardíaca não é uma coisa que a gente se preocupa. Mas aqui na estenose mitral é uma coisa que a gente tem que perseguir. Por quê? Qual que é o problema? Quando eu tenho uma frequência cardíaca aumentada, quando o paciente está taquicárdico, o que acontece? Eu reduzo o meu tempo de diástole. Se eu diminuo o tempo de diástole, eu vou ter um menor tempo para o meu átrio esquerdo conseguir esvaziar o sangue aqui para o ventrículo esquerdo. Thaisa, o seu slide desapareceu. Refaz o processo do apresentar, compartilhar uma tela. Acho que agora o Wi-Fi foi pro saco, hein? Ah, tem chance, porque eu estou aqui no 4G no celular. Não, eu acho que por isso é que você não caiu, na verdade. Então, sorte. Verdade. Vai no apresentar agora. Boa. Vou apresentar agora uma janela e compartilhar. Não, é porque, peraí que agora saiu. Sem problema, estamos aguardando aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Doutor Kim, essa semana vamos marcar nosso encontro, hein? Não esqueci de você não, viu, rapaz? Achei que você tinha esquecido de mim, professor. Não, de forma alguma. Deixa eu ver que minha internet não está funcionando. Olha, pior que minha internet aqui não voltou ainda. Espera aí, só um instantinho. Sem problema, Thaís. Acontece. Ao vivo é assim mesmo. Talvez uma saída seja compartilhar a sua internet no 4G do celular com o computador. Computador, né? Eu vou fazer isso aqui. Espera aí. Você é rica, cardiologista formada, tem 4G suficiente aí para... Ilimitado, né? Vamos ver aqui.
Estou atualizando aqui. Sem problema. Alguns residentes entrando, eu sinto pena que poucos residentes participando. Eu tive informações aí de bastidores que várias questões da prova de residência aí do R2 saíram, viu, doutora Thaisa? Informações de bastidores aí. Tive informações de bastidores que várias questões aí da prova do R2 sairão das reuniões clínicas do Serviço de Emergência da Santa Casa. Eu sinto pena que poucos residentes estejam participando aqui da reunião. Mas vai melhorar, sem dúvida. Com certeza, viu, Pedro? É uma pena, né? Com certeza. Agora, compartilhar, né? Apresentar agora uma janela. Perfeito. É que a janela da minha apresentação não está aparecendo. A hora que você coloca apresentar agora e uma janela, não aparece o seu PowerPoint, clica no seu PowerPoint e deixa ele aberto, porque às vezes a gente minimiza e a hora que você coloca apresentar agora, ele desaparece. Espera aí. Clica no seu PowerPoint, deixa ele aberto e volta para o Google Meet. Deu certo. Isso. Apresentação de slide. Perfeito, já estamos te vendo, te ouvindo, só agora apresentar no modo apresentação aí do PowerPoint que vai dar certo. Achei que já tinha ido, peraí. Não, já estamos vendo a sua tela, agora é só apertar na Peraí. do PowerPoint. Aham. Porque ele está meio devagar aqui. Sem problema, minha internet demorou 15 minutos para abrir hoje. Hoje o negócio está meio complicado. Travou. Perfeito, estamos te vendo, estamos te ouvindo. Pode seguir tranquilo aí. Pronto. Foi? Oi, pode ir. Deu certo aí? Bom, então vamos lá. Só recapitulando aqui, importante de controle da frequência. Por que é importante controlar a frequência cardíaca no paciente com estenose mitral? Então, num paciente com estenose mitral, frequência cardíaca aumenta. Dificulta ainda mais o meu átrio esquerdo esvaziar o sangue para o ventrículo esquerdo. Então, com isso, eu aumento a minha pressão no átrio esquerdo, consequentemente, aumenta a minha pressão aqui nas veias pulmonares, a minha pressão venocapilar, dando, então, congestão. Então, é fundamental fazer o controle da frequência cardíaca no paciente com estenose mitral. Óbvio, a gente sabe que nem sempre isso é fácil, né? Às vezes o paciente pode chegar instável, e a gente sabe aí que beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, pode interferir na pressão. Então, não é um manejo muito fácil, mas é uma coisa que a gente tem que tentar fazer, que é o controle da frequência cardíaca. Então, no caso da gestante aí que eu falei, a gente pode usar o metoprolol, né, como beta-bloqueador, a gente evita o atenolol, a gente sabe pelo risco de crescimento intrauterino restrito. Outra opção que a gente pode usar nesse cenário é a amiodarona, porque a gente sabe que esses pacientes podem se apresentar aí com frequência alta por conta de uma FA. Então, a amiodarona também pode ser usada aí para ajudar no controle de frequência. Em conjunto com o controle da frequência, é importante, então, o manejo da volemia com o bom e velho diurético aí, a furosemida e a VNI aí, se for necessário. Bom, tratamento definitivo, intervenção de valvopatia de estenose mitral, né? Como é que a gente faz? Então, para os pacientes que têm anatomia e etiologia favorável, o tratamento de escolha é a aplastia mitral. Resumindo, se o paciente tem um score de Wilks menor ou igual a 8, eu vou fazer o tratamento de escolha a valvoplastia mitral por catéter balão. Eu tenho que saber que esse score, tenho que decorar? Não, esse score ele vai ser laudado, vai vir no laudo do eco. Então, para os pacientes que tiverem esse score menor ou igual a 8, significa que eles são factíveis para poder fazer o tratamento de valvoplastia por catéter balão. Nos pacientes em que não for possível fazer a valvoplastia por catéter balão, fica, então, indicada a cirurgia de troca valvar mitral. Só para poder exemplificar aqui, então, essa é uma figura que mostra
né, como é que funciona aí esse catéter balão. Você faz uma punção femoral, tem acesso no coração através do átrio esquerdo, faz uma punção transeptal aqui, chega no nível da válvula mitral e faz uma abertura mecânica mesmo aí dessa válvula. Só para lembrar, no caso de gestante, né, ou de alguma urgência, a gente até aceita um score um pouquinho mais alto, 9, 10 aí, para poder fazer a valvoplastia mitral percutânea. Então, resumindo, estenose mitral. O que é estenose mitral importante? Área valvar menor ou igual a 1,5. Principal etiologia disparado é a etiologia reumática. Esse paciente tem sintoma? Tem. Então, eu vou indicar intervenção para esse paciente. Não, esse paciente não tem sintoma. Ele tem algum fator complicador? Tem hipertensão pulmonar? Tem FA? Tem. Então, eu também vou indicar a intervenção para ele. Se der para fazer de escolha, é o catéter balão, é a VMP que a gente chama. Se não der, cirurgia de troca valvar. Agora, em relação à insuficiência mitral, né? A insuficiência mitral, a etiologia da insuficiência mitral, ela pode, na verdade, ela é classificada de acordo com o mecanismo de lesão da válvula, né? A insuficiência mitral primária é um problema na válvula. Ou seja, eu posso ter uma perfuração da válvula, de uma das cúspides da válvula, por exemplo, para uma endocardite. Eu posso ter acometimento reumático da válvula. Eu posso ter o prolapso de uma das cúspides da válvula. Então, importante, IM primária é aquela que acomete a válvula. A IM secundária, ela ocorre por alguma alteração geométrica ou por alguma alteração de contratilidade. Então, ela pode ser ou por dilatação do ventrículo esquerdo ou por uma alteração isquêmica. Então, você percebe aqui que esse ventrículo aqui dilatou. Com essa dilatação do ventrículo, houve um afastamento, então, das cúspides da válvula mitral, propiciando esse refluxo mitral. É importante lembrar que a insuficiência mitral, a principal etiologia no Brasil é a reumática, e aí vem como segunda etiologia mais frequente o prolapso de válvula mitral. Em relação aos sintomas da insuficiência mitral, eles são bem parecidos com os sintomas da estenose mitral, destacando aqui a dispneia como principal sintoma. Esse slide é um slide importante, porque ele ajuda a gente a entender quais são as consequências, as repercussões hemodinâmicas que eu posso ter numa insuficiência mitral crônica e numa insuficiência mitral aguda. Então, veja bem, num paciente, vamos supor que teve uma ruptura de músculo papilar aí, teve um infarto com supra e teve uma ruptura de músculo papilar. O que acontece? Eu tenho uma sobrecarga de volume desse átrio esquerdo aguda. Esse átrio esquerdo, ele é pequeno, ele não está preparado para receber essa sobrecarga de volume. Por conta disso, eu tenho um aumento importante da pressão nesse átrio esquerdo. Essa pressão se transfere para as veias pulmonares, eu aumento abruptamente a pressão venocapilar e aí eu tenho congestão pulmonar, edema agudo de pulmão. Num paciente que tem uma insuficiência mitral crônica, essa sobrecarga de volume do átrio esquerdo, ela acontece de forma mais progressiva. Então, esse átrio ele vai dilatando, ele vai aumentando de tamanho e ele consegue acomodar melhor, então, esse volume. Então, a pressão aqui no átrio esquerdo é menor. Consequentemente, também, a pressão no ventrículo esquerdo, as pressões de enchimento, elas ficam reduzidas. Então, essa é a diferença aí da insuficiência mitral aguda para a insuficiência mitral crônica. E aí, só para poder exemplificar aqui, já que a doutora Sandra falou, esse slide ajuda, inclusive, a gente entender o sopro, que é diferente da insuficiência mitral aguda da insuficiência mitral crônica. Na insuficiência mitral crônica, eu tenho um sopro que a gente chama de holossistólico, porque ele está presente durante toda a sístole. Então, durante toda a sístole, o meu ventrículo esquerdo vai estar ejetando fluxo de sangue para o átrio esquerdo. Na insuficiência mitral aguda, eu tenho um sopro que eu chamo de protossistólico. Ele é mais intenso no começo da sístole. Por quê?
Porque como o átrio esquerdo ele é pequeno, rapidamente as pressões aqui entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo se igualam, então não tem mais diferença de gradiente, eu não consigo mais mandar fluxo aqui. Então, por isso que o meu sopro é só no começo. Então, entender isso aqui é importante, porque ajuda a gente a entender a semiologia e a entender a hemodinâmica da repercussão desses dois tipos aí de lesão. Bom, o que é uma insuficiência mitral importante no eco? É uma série de parâmetros que a gente tem aqui. Eu sei que às vezes é difícil de decorar, enfim, mas só para poder trazer aqui 2 parâmetros importantes para vocês saberem identificar no laudo do ecocardiograma, seria o volume regurgitante acima de 60 e um ero acima de 0,4. Nessa imagem aqui, tem um átrio esquerdo. Esse fluxo de sangue aqui, azul, que adentra o átrio esquerdo, ele é um fluxo que mostra aí uma insuficiência mitral, então, mostrando aí um fluxo que não deveria ter, né, do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Uma outra coisa importante, né, o aumento do átrio esquerdo e o aumento do ventrículo esquerdo, eles também são fatores que a gente avalia aí para poder corroborar com a hipótese de uma insuficiência mitral importante. Bom, como é que eu vou tratar a insuficiência mitral? Também em 2 pilares. Manejo da volemia, da mesma forma que a gente já atua em outras etiologias de IC, né, com diurético terapia, e aqui o destaque vai para o vasodilatador. Por quê? Qual a importância do uso do vasodilatador no manejo clínico da insuficiência mitral? O vasodilatador, o que acontece? Ele diminui a pós-carga do ventrículo esquerdo. Se eu diminuo a pós-carga do ventrículo esquerdo, eu facilito a saída de sangue do ventrículo esquerdo em direção à aorta. E com isso, eu diminuo a minha fração regurgitante. Então, como facilita a saída de sangue para a aorta, porque a pressão aqui está menor, eu vou diminuir a quantidade de sangue que sai do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Em relação à intervenção, então, o tratamento definitivo da insuficiência mitral. Aqui, o tratamento de escolha para os pacientes com prolapso de válvula mitral seria a aplastia da válvula mitral. Nos pacientes que não têm indicação, por exemplo, de etiologia reumática, que não dá para fazer plastia, está indicado a troca valvar mitral. Aqui, só por curiosidade, para quem nunca viu, essa é uma prótese mecânica duplo disco, né? É uma prótese mecânica mitral duplo disco. E agora, mais recentemente, né, tem se falado muito do mitral clip. Então, nos pacientes que têm um alto risco cirúrgico ou tem alguma contraindicação à cirurgia, pode ser feito, então, a clipagem mitral percutânea. O que é esse mitral clip que agora está na moda, está todo mundo falando? Eu vou fazer uma punção transfemoral também. Vou ter acesso aqui para uma punção transeptal, chego ao nível da válvula mitral e ele vai fazer como se fosse um clipe mesmo, uma clipagem no meio da válvula, diminuindo o orifício regurgitante. E, em consequência disso, né, eu diminuo, então, a minha insuficiência mitral. O mitral clip, na insuficiência mitral primária, ou seja, por problema da válvula, está indicado nos pacientes que tem um alto risco cirúrgico ou tem alguma contraindicação à cirurgia. Na insuficiência mitral secundária, aqueles pacientes que, apesar de ter, em geral, na verdade, insuficiência mitral secundária, né, que a gente chama de funcional, em geral o tratamento é clínico, vasodilatador, diurético terapia. Alguns pacientes se mantêm refratários, né? Ficam aí com classe funcional 3 e 4. Então, nesses pacientes, a gente pode estar lançando mão aí do mitral clip também para poder ter uma melhora sintomática desses pacientes. A gente vai falar um pouquinho melhor disso aí depois. Então, resumindo, insuficiência mitral importante, né? Aumento de átrio esquerdo, aumento de ventrículo esquerdo, tem um ero maior que 0,4. Principal etiologia reumática, a segunda causa mais comum é o prolapso da válvula mitral. Se esse paciente tem sintoma, eu vou intervir nessa válvula. Se ele não tem sintoma, eu vou tentar procurar se ele tem algum fator complicador. Na presença de algum desse fator complicador, também está indicado a intervenção. Bom, estenose aórtica. A estenose aórtica ela é uma das valvopatias
mais comum que faz o paciente procurar o pronto-socorro, tá? Então, ela tem uma apresentação que a gente chama de bimodal, né? Nos pacientes jovens, a etiologia predominante é reumática e a doença congênita bicúspide, e nos pacientes idosos, a etiologia é a degenerativa, né? Que é a doença senil calcífica, né? Que a gente chama, que é uma manifestação aterosclerótica também, vamos chamar assim, com todos os seus comemorativos, né? Com todos os seus fatores de risco comemorativos de um paciente aterosclerótico. Hipertensão, dislipidemia, diabetes, todos esses comemorativos aí. Então, aqui, só para a gente poder exemplificar, essa é uma válvula aórtica que é como deve ser, no sentido de ser trivalvular. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 válvulas, né? Uma válvula aórtica aí um pouco feia aí. E aqui eu tenho uma válvula aórtica bicúspide, é assim chamada, porque ao invés de 3, ela tem 2 cúspides, ou 2 válvulas. Esse quadro aqui, né, essa curva, é uma curva clássica aí de toda a aula de estenose aórtica, né? É uma curva aí de mortalidade que foi proposta pelo Braunwald, mostrando aí uma queda importante da sobrevida dos pacientes com estenose aórtica a partir do momento que eles começam a apresentar sintomas. Então, o paciente com estenose aórtica que começa a ter sintoma tem se nada for feito, né, ele tem uma importante alta taxa de mortalidade. Aqui do lado direito, né, é outra curva clássica que cai em toda a prova aí, assim, então, a tríade clássica, né, da estenose aórtica é angina, síncope e dispneia. Essa é a tríade clássica da estenose aórtica. E a partir do aparecimento desses sintomas, quanto tempo, em média, esse paciente tem de sobrevida? Então, a angina tem 5 anos, em média, de sobrevida, a síncope, 3 anos, e a insuficiência cardíaca, né, a dispneia, tem 2 anos de sobrevida. Isso se nenhuma intervenção, se nenhuma abordagem for feita. Então, só para ficar aqui, paciente com estenose mitral, que se apresenta com insuficiência cardíaca, é aquele que tem o pior prognóstico. Bom, o que é estenose aórtica importante? Estenose aórtica importante é aquela que tem uma área valvar menor ou igual a 1 centímetro quadrado. Também, com gradiente médio aí, que a gente chama, maior ou igual a 40, e uma velocidade máxima assim, maior ou igual a 4. Então, para exemplificar aqui, também uma janela parasternal aí longitudinal, aqui uma válvula aórtica um pouco calcificada, com abertura e mobilidade um pouco reduzida, provavelmente etiologia degenerativa aqui. Então, estenose aórtica importante, área valvar menor do que 1. Vamos seguindo aqui. No tratamento da estenose aórtica, só para deixar claro, na estenose aórtica e em todas as outras etiologias de valvares, nenhum tratamento clínico muda desfecho, não muda a mortalidade, não retarda a progressão da doença, não tem nenhuma mudança. O tratamento clínico é único e exclusivamente para alívio de sintomas, enquanto esse paciente aguarda alguma intervenção. Então, por que eu estou falando isso? Porque tiveram alguns estudos que chegaram a avaliar o uso de estatina, né? Já que a estenose aórtica degenerativa aí tem por conta aí, por causa da aterosclerótica, fizeram estudos aí, será que se eu usar a estatina não reduziria, não impediria a progressão de doença, alguma coisa nesse sentido? E nenhuma delas mostrou que muda, tá? Então, mensagem importante, tratamento clínico de valvopatia não muda desfecho, é apenas sintomático. Aqui na estenose aórtica, o manejo volêmico vai ser feito com diurético terapia, como em todas as outras etiologias. Aqui a gente tem que ter um cuidado especial com o uso de vasodilatadores. O que acontece? Se o paciente com estenose aórtica tiver hipertensão, eu vou tratar essa hipertensão. O que eu tenho que tentar evitar é a hipotensão nesses pacientes. Por quê? O que acontece? Eu tenho aqui uma obstrução mecânica da válvula aórtica. Então, eu tenho uma dificuldade de mandar o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Quando eu faço uso de vasodilatadores, eu tenho uma diminuição da pós-carga aqui. Então, teoricamente, isso era para facilitar a saída de sangue do ventrículo esquerdo. Só que como eu tenho essa obstrução mecânica, isso não acontece. O que eu tenho, na verdade, é um aumento do gradiente transvalvar aqui. Então,
É óbvio, se o paciente chegou na emergência, estenose aórtica, está descompensado, precisa ser... a gente pode até tentar vasodilatar, mas aí o ideal é que isso seja feito com vasodilatador venoso, porque a gente consegue titular de uma forma melhor e evitar a hipotensão nesses pacientes. Outra coisa importante em paciente com estenose aórtica é a gente sempre tentar manter o ritmo sinusal. Por quê? A gente sabe que a contração atrial ela é responsável aí, em média por 20% a 30% do débito cardíaco. Então, se o paciente está em FA, eu perco esse débito cardíaco aí adicional num paciente que já está com stroke volume aqui, com volume ejetado para a aorta aqui reduzido. Então, se eu ainda perco 20% a 30%, isso piora ainda mais a clínica do meu paciente. Então, aqui na estenose aórtica, cuidado aí com vasodilatador e lembrar de manter aí em ritmo sinusal. Em relação a tratamento aí definitivo da estenose aórtica. Então, cirurgia de troca valvar aórtica. Paciente que é jovem, né, menos de 70 anos, e que não tem contraindicação à cirurgia, e que não tem um risco cirúrgico elevado, está indicado, então, a cirurgia de troca valvar aórtica. Nos pacientes em que o risco cirúrgico é muito alto, ou que o risco cirúrgico é proibitivo, ou que tenha um risco cirúrgico intermediário, e agora, mais recentemente, saiu nessa nova diretriz agora brasileira de 2020, foi ampliado essa indicação. Pacientes com estenose aórtica com baixo risco cirúrgico. Entenda, baixo risco cirúrgico não é paciente jovem, é paciente idoso com baixo risco cirúrgico. A gente pode lançar mão da TAV. A TAV é uma outra ferramenta, é um outro tipo de intervenção que na última década aí ganhou uma relevância muito grande, que eu vou explicar para vocês aqui o que é a TAV. A TAV, então, ela é feita no ambiente da hemodinâmica, né? Ela é feita uma punção transfemoral. Eu venho aqui com um catéter balão junto com a prótese. Ao nível da válvula aórtica, né? Estenosada, eu libero a minha prótese, a minha bioprótese aórtica e faço a expansão dela com o balão. Aqui é como acontece aí no mundo real, é a imagem que a gente vê no cenário da hemodinâmica. Nesse caso aqui é um catéter guia com uma prótese que a gente chama autoexpansível. Então, eu tenho dois tipos de TAV, que é uma que eu faço, que é aquela anterior, que eu coloco a prótese, expando ela com balão, e a outra que é essa aqui, que a própria prótese ela é autoexpansiva. Então, eu faço punção ali como se fosse um cateterismo, vamos dizer assim, para melhor compreensão. Insiro, quando chegar no nível do meu anel valvar aórtico ali, eu libero essa prótese, ela automaticamente, de forma sozinha, ela abre, ela se expande, e aí é assim que eu vou ver. Então, é uma coisa nova, na verdade, aí vem estudos aí dos últimos 10 anos mostrando a TAV cada vez mais está ganhando espaço, isso é uma realidade que está sendo cada vez mais frequente. Em hospital público a gente já faz isso, em alguns hospitais públicos isso já é feito. Então, para simplificar, TAV nada mais é do que uma troca valvar aórtica feita de forma percutânea. Para os pacientes que têm contraindicação à cirurgia, ou um paciente que tem baixa expectativa de vida, por exemplo, um paciente que tem uma neoplasia e também tem uma estenose aórtica, e ele está muito sintomático. O que eu posso fazer para poder tentar ajudar? Eu posso fazer, da mesma forma como eu faço na estenose mitral, eu posso fazer uma valvoplastia aórtica por catéter balão. Aqui é o exemplo, né? Mesma coisa, eu faço uma punção, venho com esse catéter, que tem um balão, expando esse balão ali e faço uma abertura mecânica dessa válvula. Aqui o estreitamento é onde mostra o estreitamento aí da válvula aórtica. Então, esse é uma técnica que a gente pode lançar mão, mas aí ela fica mais para pacientes ou como uma técnica de ponte, por exemplo, uma gestante que tem estenose aórtica, está super grave, instável, eu posso utilizar a mão dessa técnica para depois eu conseguir fazer algum procedimento definitivo, ou então naqueles pacientes que não têm uma expectativa de vida alta, enfim, como um método paliativo, eu posso estar lançando mão dessa técnica aí. Então, resumindo, estenose aórtica importante, área valvar menor do que 1. As etiologias aí, aquela distribuição bimodal no jovem e no idoso. Se o paciente é tríade clássica aí, de espinéia, angina ou síncope, está indicado algum tipo de intervenção. Se não tiver, eu vou procurar se ele tem algum fator complicador. Tem fator complicador, também está indicado a intervenção.
Por fim, a nossa última valvopatia é a insuficiência aórtica. Insuficiência aórtica, as etiologias dela são bem parecidas com as etiologias da estenose aórtica. O que tem de diferente aqui é que doenças que acometem a aorta, elas podem levar à insuficiência aórtica. Por exemplo, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, Loeys-Dietz, a própria dissecção de aorta, né, pode levar a uma insuficiência aórtica. Aqui um exemplo de uma válvula totalmente destroçada aí, por endocardite, causou perfuração da válvula. Enfim, é uma outra causa aí de insuficiência aórtica aguda, no caso. Bom, o que é insuficiência aórtica importante? Mais um monte de parâmetro, mais um monte de coisa. Importante aqui, aumento do ventrículo esquerdo. A gente costuma brincar aí na cardiologia que um dos maiores ventrículos da cardiologia é do paciente com insuficiência aórtica. O paciente com insuficiência aórtica no eco, para facilitar e simplificar, aquele que tem um jato muito largo é um paciente que tem uma insuficiência aórtica importante. Aí o volume regurgitante também, da mesma forma para a insuficiência mitral, que também é maior do que 60, e o ERO aqui, um ERO de 0,3. Isso aqui é só para poder explicar, para quando vê num laudo de eco, não assustar, e só para exemplificar aqui que é importante. Eu trouxe um vídeo aqui. Vou até pedir desculpa aí para o Kracauer pela qualidade aí do exame. Esse exame foi um exame que eu fiz, foi na Santa Casa. Estava de plantão aí o Dr. Rossi, Rafael Rossi, ele teve a hipótese diagnóstica, eu fui fazer a escopia do paciente, era uma paciente jovem, que tinha uma PA divergente, tinha um sopro, aquele sopro clássico de insuficiência aórtica, né? Aquele sopro aspirativo, mais audível em foco aórtico, pode irradiar aí para a fúrcula, para a região external. Então, a paciente tinha uma PA divergente, estava em choque cardiogênico com sopro na ausculta. Bom, vamos ver o que é. A principal hipótese era a insuficiência aórtica. Quando a gente escopiou, a gente viu aqui, então, desculpa, aqui é uma janela apical 3 câmaras, átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo e aqui a válvula aórtica. Vocês podem ver aqui uma válvula aórtica totalmente destroçada. Eu, infelizmente, acabei não gravando o jato aqui do refluxo aórtico, mas tinha uma IAO aguda aqui muito importante. Então, lembrando aí que sempre trazendo, né, e reforçando aí de que eu só vou pensar, a gente só conseguiu pensar nessa hipótese porque a paciente, a gente viu a história clínica dela, viu o exame físico dela, enfim, e aí com essa suspeição a gente fez um exame direcionado à beira-leito que ajudou a gente a chegar aí um diagnóstico adequado para essa paciente, que então foi uma endocardite infecciosa levando a uma insuficiência aórtica importante. Outro slide aí que bem importante que ajuda a gente a entender aí a repercussão, né? Eu falei agora aí dessa insuficiência aórtica aguda, eu não sei se vocês repararam, mas o ventrículo era bem pequenininho nessa paciente. Por quê? Qual que é a diferença aí, então, de uma paciente com insuficiência aórtica aguda, né, por endocardite, dissecção de aorta ou trauma, de uma paciente com insuficiência aguda crônica? Na paciente com insuficiência aórtica aguda, eu tenho uma sobrecarga de volume aqui no ventrículo esquerdo, né, aguda, importante, e esse ventrículo ele não está preparado para receber essa quantidade de volume. O que acontece? Eu tenho um aumento abrupto da pressão no ventrículo esquerdo, aumenta a minha pressão diastólica. Como consequência disso, eu aumento a minha pressão no átrio esquerdo, né, dificulto o esvaziamento do átrio esquerdo para o ventrículo direito, porque a pressão aqui está muito grande, então ele não vai conseguir esvaziar, mandar o sangue para o ventrículo esquerdo. Com consequência disso, aumento da pressão venocapilar, congestão pulmonar, edema agudo de pulmão. Essa paciente tinha edema agudo de pulmão. E outra coisa que essa paciente também tinha e que é justificável por uma IAO aguda, né, é o choque cardiogênico, porque com essa sobrecarga de volume aqui, com o aumento das pressões de enchimento, eu vou reduzir o meu stroke volume aqui, ou seja, a quantidade de sangue que vai sair do ventrículo esquerdo pela aorta. Então, ela tinha choque cardiogênico e edema agudo de pulmão, que é um quadro que eu espero encontrar num paciente com uma insuficiência aórtica aguda importante. No paciente com uma insuficiência aórtica crônica, né, o que acontece? Esse paciente, essa sobrecarga de volume, ela acontece de forma gradativa. Então, o ventrículo, ele tem tempo aí para ir aumentando de tamanho, para ir remodelando, para conseguir acomodar melhor essa sobrecarga de volume. Isso acontece com o átrio esquerdo, que também dilata, aumenta de volume e consegue acomodar melhor aí. Consequência disso, menores pressões de enchimento. Então, a clínica disso é um pouco mais suave.
né? Tratamento da insuficiência aórtica. Aqui não tem muita novidade, né? O tratamento da insuficiência aórtica aqui é diurético, terapia e vasodilatador venoso. Vasodilatador venoso, a gente já falou, diminui a pós-carga, né? Então vai facilitar a saída de sangue aí do ventrículo esquerdo para a aorta, melhorando aí, compensando aí o débito, melhorando o débito cardíaco desse paciente. Só para poder lembrar, assim, no paciente que envolveu, né, com uma IAO crônica, que desenvolve IC, o tratamento vai seguir aí o que as diretrizes de insuficiência cardíaca orientam. Então, insuficiência aórtica, qual que é o tratamento? O tratamento é cirurgia de troca de válvula. Aqui é trocar a válvula aórtica. Se for por alguma coisa que também acometa a aorta, aí também mexer na aorta. Fora isso, tratamento de escolha, troca da válvula aórtica. A TAV, na verdade, aí, só para poder falar, ela ainda está em estudo no cenário da insuficiência aórtica. Ela é bem estabelecida para estenose aórtica. Então, aqui, esse é um quadro bem interessante que a diretriz brasileira ela traz, que ela mostra as recomendações de você fazer troca valvar aórtica e os níveis de recomendação aqui das diferentes sociedades. Então, você vê que para paciente com insuficiência aórtica importante, que tenha sintoma ou que tenha uma fração de ejeção menor do que 50, é unânime aí por todas as sociedades de que está indicado, então, a cirurgia de troca valvar aórtica. Resumindo, então, insuficiência aórtica. Paciente com insuficiência aórtica importante, aquele jato largo, importante aí de insuficiência aórtica. Qual é a etiologia? É alguma coisa que acometeu a válvula ou alguma coisa que acometeu a aorta? Tem sintoma? Tríade clássica de acometimento aórtica, dispneia, síncope e angina. Tem sintoma? Tem que trocar a válvula. Não tem sintoma? Eu vou procurar se tem algum fator complicador. Minha fração de ejeção caiu, o ventrículo está grande demais, né? Aí eu também vou ter a indicação de mexer aí e trocar essa válvula. Prometo aí, já estamos quase acabando. Eu sei que teve uma aula excelente aí do Igor Balta aí, na última aula aí falando dos DOCs. Aqui é uma coisa bem rápida, só para ficar bem sistemático aí, que eu vejo no dia a dia, que é uma dúvida, né, de colegas não cardiologistas e dos residentes aí também, de como que eu trato a anticoagulação em pacientes valvopata. Então, bem resumido. Paciente que tem estenose mitral, é varfarina e pronto. Nível de evidência 1B para todas as sociedades. As outras valvopatias com FA, maior nível de recomendação, varfarina. Os DOACs podem ser usados, mas com nível de recomendação menor. Paciente com prótese biológica, tem FA? Tem FA. Maior nível de evidência para varfarina. Os DOACs podem ser usados, mas menor nível de evidência. Se eu troquei a minha prótese por prótese biológica, né, seja ela mitral ou aórtica, nos primeiros 3 a 6 meses após a troca valvar, é só varfarina sendo contraindicado aí os novos anticoagulantes. Prótese mecânica, a gente sabe, prótese mecânica é igual varfarina. Os DOACs ainda não têm espaço nesse cenário das próteses mecânicas. Agora, faltam 2 slides para acabar. Prometo que está acabando aí, eu sei que está meio puxado e meio corrido, mas eu achei interessante trazer aí, só porque, assim, tanto a TAV na estenose aórtica, quanto o mitral clip, são 2 coisas que estão muito na moda no mundo aí das valvopatias, e eu acho que é legal trazer para vocês aí de onde surgiu isso. Então, na última década, nos últimos anos, surgiram vários estudos que mostraram, aqui, em 2010, que foi o PARTNER, né, o primeiro PARTNER trial que saiu, mostrando que em pacientes que tinham risco cirúrgico proibitivo, a TAV tinha benefício. Depois, em 2011, nos pacientes que tinham alto risco cirúrgico, também TAV. Em 2016, publicaram um estudo com pacientes com risco cirúrgico intermediário, mostrando que a TAV ela também tinha o seu espaço aí, junto com a cirurgia de troca valvar aórtica. Mais recentemente, no ano passado, e já incorporado pela diretriz brasileira desse ano, os pacientes com baixo risco cirúrgico, lembrando, não é paciente jovem, é paciente idoso de baixo risco, também viu-se o benefício de utilizar a TAV nesses pacientes. Em relação à mitral, o grande estudo aí que está
na moda aí, que causou o maior burburinho aí, é o COAPT. Esse é um estudo que mostrou, na verdade, foi o primeiro estudo aí que mostrou que o uso do mitral clip, que é aquela clipagem percutânea da válvula mitral, nos pacientes com insuficiência mitral secundária, ou seja, dilatação do ventrículo esquerdo, mostrou diminuição de mortalidade e diminuição de internação. Então, eu quis trazer, só para vocês verem assim, porque válvula é uma coisa que está sendo muito estudada, que as intervenções, hoje em dia tem um valve em valve, que é trocar a válvula dentro de outra válvula só por técnica percutânea. Então, assim, é uma coisa que tem crescido muito, que todo ano tem saído muitas coisas novas, então achei interessante aqui, só a ponto de ilustrar para poder trazer aqui. Então, eu encerro a minha apresentação, primeiro pedindo desculpa aí pela correria, pelos erros técnicos aí que aconteceram durante a apresentação, e com essa imagem aqui que eu achei bem bonita, que é de um museu de prótese nos Estados Unidos, se eu não me engano, aí, que tem várias próteses aí ao longo dos anos, como é que eram as próteses que a gente trocava, né? Os diferentes tipos de válvula aí no decorrer dos anos da evolução aí da medicina. Então, obrigada, acho que é isso. Se faltou, aliás, com certeza faltaram várias coisas, mas era um tema muito grande, eu tentei trazer uma abordagem mais prática aí. Agradeço a paciência aí de todo mundo que me ouviu até agora. Querida Thaisa, você fez uma revisão excelente, a gente não esperava menos, você foi uma R2 brilhante, eu lembro que você no segundo mês de residência de R2 já parecia que era R2 aí há muitos anos, e graças a Deus foi contratada aí para fazer parte da equipe. Então a gente tem um carinho muito grande de você, fez uma excelente revisão, mas eu vou passar a bola agora para quem entende do tema, para quem tem que falar, a doutora Sandra, e depois grande Rogério Krakauer, que está aqui nos prestigiando hoje. Doutora Sandra, a palavra está com a senhora. Ai, Thaisa, fiquei encantada com a sua apresentação. Parabéns. Obrigada, doutora. Posso jurar que eu vou assistir de novo. Muito bem ilustrado. Eu acho que a minha impressão é que entendi tudo. Nossa, foi maravilhoso. Parabéns mesmo. Obrigada. Eu gostaria de saber se eu posso fazer uma pergunta, Pedro? A senhora aqui não pede nada, a senhora manda. E define quem vai fazer, entendeu? Então, eu queria te perguntar, quando você usa o TAV para estenose aórtica ou o VNP para estenose mitral, qual é a chance de você ter ruptura da placa de colesterol nessa válvula e ter uma complicação aí embólica pela placa calcificada mesmo, seja cerebral, mesentérica? Qual é a chance e como a gente pode evitar isso? Perfeito. Então, doutora, em relação à VMP, né, que é a valvoplastia mitral percutânea, existe esse risco e justamente por isso a gente avalia, através do eco, a gente avalia ali, são 4 coisas, é que eu não entrei muito em detalhe, mas assim, esse score de Wilks que a gente faz no eco, a gente avalia ali, então, o grau de espessamento, o grau de calcificação do aparato subvalvar, então, a gente avalia a morfologia da válvula e do aparato subvalvar ali, e se for favorável, ou seja, se não tiver tanto espessamento, se não tiver tanta calcificação, aí é que a gente indica esse procedimento. Por isso que a gente usa o score. Alguns pacientes, infelizmente, né, que tem um score alto aí, um score de 11, 12, enfim, não são passíveis de fazer. Por quê? Justamente pelo risco do que a senhora mencionou. Então, a gente não faz e aí tem que trocar a válvula. Porque senão a gente estaria trocando aí uma doença pela outra, na verdade, né? Causando aí um outro mal. Em relação à TAV, a TAV, assim, a gente tem estudos ainda que não tem um segmento muito longo, existem algumas complicações, eu até já presenciei alguma outra complicação da TAV, mas assim, antes de fazer o procedimento, assim, obrigatoriamente, por exemplo, é feita uma tomografia da aorta para a gente poder ver se a anatomia é favorável, se a prótese dá para poder passar ali, o nível de calcificação que tem ali. Então, assim, uma coisa é indicar né, assim,
paciente de alto risco, eu posso usar TAV, mas assim, esse paciente é elegível anatomicamente da mesma forma para a válvula mitral. Então, isso é feito através de exames pré-operatórios no eco para mitral, no eco e na tomografia de aorta aí para TAV. Muito bem. É bem criterioso, então, né, a indicação. Exato. E aí, assim, só porque eu não falei também, aproveitando a oportunidade, sempre, assim, para indicar tanto TAV e mitral clip, essas coisas novas aí, é muito importante a discussão do heart team. Então, cirurgião, cardiologista clínico e o cardiologista intervencionista, o hemodinamicista, né? Então, sempre é indicado que esses procedimentos sejam indicados aí por um grupo de especialistas que façam a avaliação para ver se é factível ou não fazer esse procedimento. E assim, e para insuficiência aórtica, esse metal clip tem alguma indicação, não? Olha, doutora, ainda eu, pelo menos assim, não vi nada que tenha, talvez aí, se tiver alguém mais atualizado aí, talvez possa me ajudar aí, mas a princípio que eu tenha visto, não. Eu não sei dizer para a senhora, na verdade, assim, só vi na parte da mitral mesmo. Tá ótimo. Obrigada. O que tem sido estudado é a TAV. A TAV, no cenário da insuficiência aórtica, ela tem sido estudada. Já tem alguns estudos, ainda com número pequeno, mas eu acho que no futuro, talvez a TAV caiba aí para a insuficiência aórtica também. Tá, só mais uma coisinha. Essas próteses ainda não são indicadas, não são utilizadas no SUS ainda, né? O SUS ainda não... na verdade, assim, eu falei que são feitas em hospitais públicos, mas é por, às vezes, doação e protocolo de estudo. Uhum. Tá? Então, um protocolo de estudo é feito e por doação de empresa, enfim. É porque agora, assim, por exemplo, lá no Dante, né, que é onde eu faço o eco, lá onde eu trabalho, lá tem tido cada vez mais, assim, não tem sido uma coisa tão esporádica, assim, tipo, toda semana tá tendo, entendeu? Então, é uma coisa que eu acho que é o futuro da valvopatia, né? Uma coisa que se imagina, não precisa abrir o paciente, não precisa deixar o paciente ECMO, o pós-operatório muito mais simples, tempo de internação menor, enfim, tem as suas complicações, mas eu acho que é o grande futuro aí da valvopatia. Assim, só para ter uma noção de preço, você sabe quanto custa? Olha, Krakauer talvez saiba, eu não vou saber dizer, doutora, mas não é barato, não. Porque, assim, eu acho que plano de saúde também não cobre. Você tem que entrar com liminar na justiça, se eu não me engano. Há uns 5 anos atrás, o Mariane me falava que custava 80 mil reais. Há uns 5 anos atrás. Eu, sinceramente, eu posso procurar saber e falar para a senhora que eu acho que isso é fácil de eu conseguir saber. Mas hoje eu vou ficar te devendo essa aí que eu não sei dizer. Obrigada, Thaís. Eu vou deixar agora a pergunta para o doutor Rogério. Ixi, agora... Obrigada, doutora. Rogério, não estamos ouvindo o seu áudio. Acho que você está com o microfone desligado. Não está dando para ouvir. Nada ainda, doutor Rogério. Se o seu microfone estiver ruim, talvez entrar com o celular. Doutora Sandra, pelo visto aqui, que eu fiz uma pesquisa rápida em relação ao preço, o preço do procedimento em si, como um todo, custa em média R$89 mil. E o preço só da prótese custa 80% disso, que aí vai dar uns 65, 70 mil reais, só a prótese. 150 mil reais tudo. Não, 100 mil reais tudo, a prótese custa em média 60, 70 mil, só a prótese. Então, mas aí eu acho assim que vale a pena colocar nesses custos quando a gente faz uma cirurgia,
o tempo que esse paciente fica internado, se ele pega infecção, se ele faz infecção de ferida operatória, né? Assim, uma série de outras coisas que a gente tem que, acho que, colocar junto no pacote aí, quando a gente pensa em custo-benefício, né? Com certeza, ainda tem. Acho que, se não me engano, um pessoal lá do INCOR falou sobre você quase fazer como se fosse uma angioplastia, um cateterismo, entendeu? O paciente interna de manhã, faz o procedimento pela manhã e tem alta no mesmo dia, entendeu? Assim, é uma coisa quase absurda, né? Exatamente. O paciente fica aí, no dia seguinte, faz um eco de controle aí, para saber se está tudo bem. Durante o procedimento, faz o eco também, para saber se teve critérios, se ficou ótimo. Então, assim, o tempo de internação é muito curto. Ele interna, faz o procedimento, dia seguinte, é isso que o André falou, vai embora. Então, tem tudo aí para ser o futuro, né? Já está sendo, na verdade, né? Verdade. Obrigada, André. Nada. Eu voltei. Estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim, Estamos você. ouvindo, doutor Rogério. Fale aí. Então tá. Thaisa, quero te parabenizar primeiro, porque é uma delícia, eu acho, a gente ver vocês chegarem, né, como R1s, assim, recém-saído da faculdade, mal sabe o que é um coração, e ver você hoje falando com toda essa propriedade, já, né, praticamente você já é uma ecocardiografista formada, então fico super feliz, fiquei até emocionado de ver a sua competência para falar. Muito obrigada, doutor. Esse é um ponto. O outro assim, é difícil mesmo, esse tema é denso, difícil e complicado. Nós estamos numa reunião clínica e a gente tem que fazer uma tradução para quem não é cardiologista, e esse é o desafio, né? Então, eu vou só elencar, eu não vou te fazer perguntas, eu vou te elencar os pontos que eu acho que você falou muito bem, que é o primeiro lugar. Na fase do pronto-socorro, quem está atendendo esse paciente do pronto-socorro tem que ter uma ideia de anamnese, exame físico, muito bom. Não é difícil ver que esse paciente tem valvopatia. Você pode até errar se o sopro é sistólico, diastólico, se é mitral, é aórtico, mas você escuta um belo de um sopro num paciente ser descompensado. E com esses dois elementos simples, você já está sabendo que está diante de uma valvopatia que está descompensada. Você dividiu muito bem entre os agudos e crônicos, mas existe frequentemente o crônico que descompensa. Isso é bastante frequente. É o crônico que agudiza. Então, com anemia, com infecção, com hipóxia, então outros fatores, igual de todas as outras vezes que a gente vê, na anemia falciforme, no diabetes, o cardiopata, valvopata também descompensa, né? E ele precisa não só do tratamento da insuficiência cardíaca, como da causa que descompensou. Como você também chamou a atenção, a maioria esmagadora não vai fazer tratamento de urgência da valvopatia. Raríssimos são os casos que precisam de procedimento imediato. Por exemplo, a grávida com edema agudo de pulmão. Então, aí sim, a valvoplastia percutânea, assim, no primeiro, segundo, terceiro dia de pronto-socorro, já tem indicação de fazer. A maioria dos outros procedimentos dá tempo de chegar no heart team, dá tempo de chegar numa discussão com o especialista. Então, para quem não é especialista, o mais importante é entender, saber que está diante de uma valvopatia, não tem que ter medo da diureticoterapia, muito pelo contrário, hoje em dia a diureticoterapia com bastante força voltou com mais peso ainda, né? Tem que secar o doente mesmo, que vai melhorar, não pode ter muito medo da insuficiência renal. Em geral, a insuficiência renal nesses pacientes é bem pelo contrário, é muito mais por baixo débito do que pelo uso de diurético. Exato. E o uso quase sempre do vasodilatador e da redução da frequência cardíaca na medida da doença, né? Como você falou, da estenose mitral, muito importante, mas nas outras tem que tomar um cuidado, porque bloquear a frequência cardíaca, muitas vezes você está bloqueando o mecanismo de compensação aguda daquela doença. Perfeito. Então, para nós que fazemos isso aí do dia a dia, fica muito claro, né? Mas na prática não é tão simples, por isso eu estou só chamando a atenção dos pontos que você já levantou. Perfeito. Quanto aos novos procedimentos de TAV e de MitraClip, o preço, doutora Sandra, continua mais ou menos isso, 80 a 100 mil reais, é indisponível na maior parte das vezes. O risco de AVC, principalmente AVC ou de isquemia mesentérica, existe, é baixo, mas existe. Só para você ver, o nosso primeiro caso aí da Santa Casa foi um paciente do Rivete, com uma estenose aórtica, gradiente de 120, e ele teve AVC.
e um AVC enorme, hemisférico, e depois faleceu. Então, tem que tomar um certo cuidado mesmo. Na valvoplastia mitral por balão, isso não, dificilmente vai ter uma complicação dessas, porque são indivíduos jovens. A calcificação aí é reumática, dificilmente tem uma calcificação tão exuberante que se indique a valvoplastia. Mas na TAV, ao contrário, são indivíduos sempre muito idosos e muito calcificados. Então, essa grande calcificação não é contraindicação, mas é para chegar na família e avisar que o risco é grande. Se eu não me engano, beira lá seus 5%, 6% o índice de complicações embólicas, e não dá para reduzir muito, porque os doentes são favoráveis a ter complicação embólica mesmo. O MitraClip é só para mitral, não existe MitraClip, tanto que o nome chama MitraClip, né? Não existe MitraClip para aórtica, como você mesmo disse, tem alguns estudos de TAV em insuficiência aórtica começando, mas o MitraClip é exclusivo para insuficiência mitral, é mais caro ainda do que a TAV, é mais trabalhoso, tem uma série menos disponível, né? Existe um papel enorme do ecocardiograma pré na seleção desses pacientes, porque precisa ter espaço para punção septal, espaço para virar o catéter para dentro do orifício mitral. Então, o próprio ecocardiograma tem que ser tridimensional para acompanhar o procedimento, portanto, é algo extremamente tecnológico e muito menos acessível, muito mais caro também. Só que não é uma novidade, essa é uma cirurgia que já se fazia nos anos 60, 50, aberta, né? Esqueci o nome da cirurgia. Alfieri. Técnica de Alfieri. Cirurgia de Alfieri. Isso. Nós temos aqui na Santa Casa, eu acompanho no ECO, algumas pessoas que operaram de Alfieri antigamente, e tem acompanhamento aqui. Então, você faz um ponto na válvula mitral, 1 ou 2, e deixa a insuficiência mitral menor. Isso não é nenhuma grande novidade. A novidade é fazer isso via percutânea, com baixo risco de complicações. E, por fim, a TAV, sim, como vocês todos falaram, está se tornando não só mais acessível, como as indicações, né, recentemente, foi testada em grupos de médio para baixo risco. A maior experiência de TAV é na Alemanha, e na Alemanha foi feito um estudo com uma corte de indivíduos de baixo e médio risco com redução de eventos. Então, realmente, a cirurgia aberta da estenose aórtica tem seus dias contados. Eu acho que hoje já é, na Europa e em alguns pontos dos Estados Unidos, uma escolha do freguês. O freguês pode escolher se ele quer operar ou quer fazer via hemodinâmica, não é? E por quê? Porque os estudos já demonstram uma similaridade de resultados mesmo nos indivíduos de médio e de baixo risco. Então, isso foi um grande avanço, eu acho que é bom que fique claro, apesar de ser inacessível ainda na grande parte do nosso país, isso é certeza absoluta, que, inclusive, já tem várias reuniões em Brasília para tornar isso mais acessível ao SUS. Até porque, no final das contas, até o custo de longo prazo se mostrou parecido quando você vai ver o índice de complicações cirúrgicas contra os da TAV. Então, eu só queria te parabenizar mesmo, não vou fazer nenhuma pergunta assim capciosa, e vou te fazer um convite. Afinal de contas, você já vai para o R6, você vai fazer mais um ano ou não? Vou fazer mais um ano, fazer o R6, Tem que fazer. Então, se você quiser um diazinho já assistente no ECO, nós vamos conversar. A gente pode se falar essa semana. Opa, já sabe. Vaga, tem o seu day off, algum período, se você quiser ficar na Santa Casa como assistente do ECO. Olha, nós temos uma tradição de ex-residentes, não é? Tem o Kamal, tem o Bruno, que foi todo mundo, essa ligação íntima com o pronto-socorro e o serviço de ECO. Então, está feito o convite em público aqui, que você não sabia, para todo mundo ouvir. Te agradeço. Só para você pensar, né? Ainda não sabe responder. Tá bom, te agradeço aí, é uma honra ouvir vocês, pessoas que eu admiro tanto assim, né, que me ajudaram a me formar e que ainda me ajudam no dia a dia, falar esse tipo de coisa, receber esse tipo de convite, fico aí extremamente agradecida, obrigada. Tchau, Pedro. Maravilha, doutor Rogério. Alguém mais quer fazer alguma pergunta?
Bom. Pedrinho, Diga. Posso fazer mais uma? Lógico, manda ver. Thaís, se o paciente tiver uma infecção nessa válvula, quanto tempo eu devo esperar? Qual é o parâmetro para eu poder fazer alguma intervenção cirúrgica nesse paciente? Válvula nativa, a senhora diz, ou prótese? Não, nativa. Se tiver uma endocardite, quanto tempo eu tenho que esperar para fazer uma intervenção? Seja através de cirúrgica, com troca de válvula, ou no caso aqui do uso das próteses? Tá. Bom, aí vai depender do que essa infecção está causando. Então, infecção na válvula que causa disfunção da válvula, ou seja, por exemplo, aquele exemplo que eu coloquei aqui, que causou uma destruição da válvula, insuficiência, é igual cirurgia, aí assim, tem ou emergência ou urgência. Agora, sim, não teve disfunção da válvula, mas tem uma infecção ali com uma vegetação muito grande, também indicado cirurgia. Ou naqueles pacientes que fazem complicações, por exemplo, fístula, abscesso perivalvar, também indicado cirurgia. Naqueles pacientes que, às vezes, não tem uma vegetação muito grande, por exemplo, uma vegetação de 10 milímetros, mas ele fez algum evento embólico, um AVC, por exemplo, também está indicada a cirurgia. Ou naqueles pacientes que, apesar de antibiótico terapia adequada, esses pacientes não melhoram, continuam fazendo febre e mantêm uma cultura positiva. Nesses casos, também fica indicado a cirurgia de troca valvar. Assim, pelo menos umas 48, 72 horas, se possível ou não? Na questão de infecção, sim. Assim, depois de 72 horas de antibiótico terapia guiada, ou seja, já identifiquei o germe, né, e estou tratando adequadamente, já é para essa hemocultura já é para essa hemocultura começar a negativar. Os outros parâmetros, as outras indicações que eu falei, a gente vai ver através do eco. Aí não tem um tempo. Por exemplo, o paciente chegou hoje e eu vi que ela está com uma vegetação gigante, destruiu a válvula. Já está indicada a cirurgia independente do tempo de antibiótico. Aí, assim, se for alguma coisa anatômica, é independente do tempo não tem um tempo. Olhou, viu que tem aquela complicação, está indicado. Se for só pelo tempo de infecção, que não está respondendo, aí depois de 72 horas. Doutora, o momento da cirurgia na endocardite, eu acho que é uma das grandes discussões que ainda se tem dentro da cardiologia. Esse tempo exato a gente não tem. O que a gente tem muito é que se tiver uma insuficiência cardíaca aguda, com choque cardiogênico refratário, tudo isso estaria indicado uma cirurgia de emergência, teria que subir para o centro cirúrgico o mais rápido possível. Nesses outros casos que a Thaisa falou que estão indicados a cirurgia, a gente tem um tempo maior para estabilizar o doente, deixar ele bem redondinho para poder subir para a cirurgia. Então, de 48 até uma semana é aceitável a gente subir esse paciente para a cirurgia. Exato. Muito bom. Tá certo. Obrigada, Fábio. Maravilha, então. Eu acho que vamos encerrando por aqui. Doutora Thaisa, vou mandar o seu certificado aí. Opa! Para você. Muito obrigada. Agora a nossa reunião tem certificado também. Você coloca lá no seu currículo Lattes. Tá no meu Lattes. Boa. E mais uma conquista aí. E lembrando que a gente está gravando essa reunião, a gente vai fazer o upload para o nosso canal do Serviço de Emergência. E daqui 15 dias a gente se encontra novamente. Um abraço, um grande abraço a todos, um grande beijo a todos. E eu acho que podemos encerrar então. Doutora Sandra, mais algum comentário? Não, muito obrigada. Bom descanso a todos. A todos. Boa semana para a gente aí. Até a próxima. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns.